forçado contra mulheres entre 2004 e 2013. O julgamento deve durar cerca de 2 meses. O ex-produtor já cumpre 23 anos de prisão na cidade de Nova York, onde foi condenado por uma série de agressões sexuais. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, muito bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Uma semana, meus amigos, que vai ter decisão de Copa do Brasil, início da decisão da Copa do Brasil. Teremos decisão de Campeonato Paulista de Vôlei, o Vôlei Renata podendo ser campeão na quarta-feira, se não acontecer na quarta, teremos o último jogo no sábado, Série B pegando fogo também em reta final de decisão, enfim, muita coisa pra gente falar nesta segunda-feira. E a gente já vai direto com o Júlio Nascimento para começar a falar da Ponte Preta, que no sábado deixou escapar aquela vitória que já garantiria a Macaca na Série B em 2023. Até acho que isso deve acontecer com a pontuação que tem, mas enfim, matematicamente ainda não. E aí, Julião, eu confesso pra você uma coisa. O texto já tava até pronto, rapaz, pro site. Já tava lá, Ponte conquista a vitória e se mantém na Série B em 2023. Eu tive que mudar tudo, Julião. Bom dia. Bom dia, Pio. Abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes, primeira edição. São alguns problemas que os jornalistas às vezes enfrentam, deixam tudo pronto, o texto tá pronto, o título tá pronto, e aí no último minuto ali, o imprevisto, né, a defesa da Ponte vacilou e o Vila Nova conseguiu o gol de empate. Como você disse, a Ponte praticamente garantida na Série B, já não falava mais em acesso há um tempo, publicamente agora o Hélio dos Anjos também assumiu esse discurso até antes dos jogos que definiram que a Ponte não teria mais chances matemáticas de acesso, e a diferença para o CSA é de 8 pontos, considerando que a Ponte ainda enfrenta o CSA dentro de casa. A Ponte tem 1% de chance de cair, então é mesmo uma questão de tempo para confirmar essa permanência matemática. Mas ainda falando, né, Pio, sobre o jogo de sábado no Moisés Zucarelli, a Ponte vencia por 1-0 até os 47 minutos. O Hélio dos Anjos avaliou o comportamento do time e falou de uma maneira geral sobre o olhar dele para essa campanha na Macaca. Olha, a gente fica chateado porque você tomou um gol nesse momento que nós tomamos, a gente fica chateado porque eram mais 3 pontos, mas eu não estou decepcionado, não vou lamentar na minha entrevista. Eu acho que nós fizemos um grande jogo, nós pegamos uma equipe super equilibrada dentro da competição, nos últimos 15 jogos só perdeu um time que joga nessas condições aí, joga por uma bola dessa, joga por roubar uma bola no meio campo e atacar rapidamente. Fizemos um primeiro tempo razoável no sentido técnica de jogo, eu cobrei isso, achei que os nossos homens criativos, principalmente os 2 armadores, porque eu tenho 2 volantes armadores, o Naldo é armador, o Amaral é armador, eu achei que nós ficamos devendo um pouco no primeiro tempo as articulações jogadas, e nós fizemos um erro em algumas situações. 2 vezes que o adversário nos atacou, foi a gente perdendo bola por dentro. E naturalmente o torcedor está triste, nós estamos um pouco tristes, mas quem comanda a equipe está acima de tudo convicto de que esse grupo construiu-se muito bem nessa Série B. Eu não acredito, é só questão de tempo, eu não acredito mais em descenso, né? Não vejo mais essa situação, porque nós, inclusive, com o time mais próximo da gente, está a 8 pontos, nós temos um confronto direto com ele, dentro de casa, né? E eu vejo que a equipe se construiu dentro da competição, nós entramos moralmente para a competição em baixa, né? Um descenso,
mudanças radicais, e esse grupo construiu muito bem. Então, né, o Hélio dos Anjos falando, né, Pio, sobre essa construção de recuperação da Ponte, principalmente no segundo turno, a Ponte que já atingiu a pontuação do primeiro, né, fez 22 pontos no primeiro turno, agora mais 22 pontos nesse segundo turno, mas claro que existe essa decepção pelo resultado que escapou no sábado, né, Pio? Ah, sem dúvida, porque vencer até os acréscimos e deixar escapar é algo que pro torcedor é frustrante, pros jogadores também, né, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, amigos ligados no CBN Esportes, primeira edição. Sem dúvida alguma. É frustrante em todos os aspectos, né? O lado positivo é que não tem tanta influência na campanha, né? A Ponte praticamente já fecha aí a sua permanência na Série B, já concretiza, né, esse filme que parecia um filme de terror, né, lá no primeiro turno, e de repente as coisas andaram no segundo, com boas contratações, com o entrosamento principalmente dos meninos do meio campo. Agora, o resultado empate contra o Vila Nova num sábado, isso é frustrante, sem dúvida alguma. Eu acho que em casa a Ponte tem que se impor, mas foi um jogo difícil, um jogo complicado, em que ela vencia, né, um golaço do Alisson, para variar, né, fazendo outra vez uma grande partida, mas depois o Neto Pessoa acabou estragando um pouquinho. Mas é como o Júlio falou, o próprio professor Hélio dos Anjos, o momento agora é de vislumbrar 2023, que é o ano mais desafiador da Ponte neste século, é um ano difícil, é um ano com Série A2, é um ano com verba menor, a Ponte já está com o caixa vazio. Então eu acho que esse é o desafio, já começar a negociar quem pode ficar, quem não pode, já pensar em algum negócio com algum jogador que se valorizou e fazer um 2023 bem melhor a primeira parte do ano do que foi esse desastroso 2022, pelo menos no estadual. E nesse planejamento é mútua a intenção de permanência do técnico Hélio dos Anjos, tanto por parte do treinador quanto da diretoria, Julião? O presidente Eberlin gosta muito do Hélio dos Anjos, né, Pio? Inclusive, quando o Hélio dos Anjos chegou, o Eberlin várias vezes, ele disse, inclusive aqui na CBN, que confiava muito no trabalho dele, que a metodologia dos dois eram parecidas, a visão de futebol eram parecidas também, então a tendência é que a renovação seja assinada aí nas próximas semanas. Tudo indica que o Hélio será, de fato, o comandante da Ponte na Série 2. 11h41, a gente já volta para falar da bela vitória do Vôlei Renata ontem no início da decisão do Campeonato Paulista. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E começou ontem a decisão do Campeonato Paulista de Vôlei lá na Vila Leopoldina. O Vôlei Renata venceu o SESI de virada por 3-1 em uma das melhores partidas do time do técnico Horácio de Leu dentro da competição. Próximo compromisso da melhor de 3 é quarta-feira, feriado, às 7 horas da noite no ginásio do Taquaral. Se o Vôlei Renata vencer, já garante o tricampeonato. Essa é a quarta decisão seguida da equipe campineira, que pode chegar a 3 títulos conquistados. Detalhe, troca de ingressos. Começou hoje às 10 da manhã no site oficial do Vôlei Renata, 2.500 ingressos aproximadamente. Em 2 minutos, todos foram trocados. Então, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, vai ter que acompanhar aqui na CBN Campinas a transmissão a partir das 6:50 da noite na próxima quarta-feira. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. h 46 de volta com o CBN Esportes Campinas para falar dos clubes de São Paulo. Palmeiras joga hoje, Santos joga hoje, Corinthians se preparando para o início da decisão. São Paulo meio capenga, aquela coisa toda. As informações com o Gabriel Dudziak. O jogo entre São Paulo e Botafogo era um duelo direto para entrar no grupo dos 8 melhores do Brasileirão, mas o gramado encharcado do Morumbi impediu a partida de acontecer na primeira etapa. Futebol mesmo só tivemos no segundo tempo, e ainda assim, na base dos cruzamentos e bolas alçadas para a área. O Botafogo teve algumas chances, o São Paulo outras. O único gol do jogo, porém, veio já nos minutos derradeiros. Aos 37 da etapa complementar, Léo puxou Tietê dentro da área e a arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, o botafoguense Tiquinho Soares deslocou Felipe Alves e determinou a vitória do alvinegro carioca no Morumbi por 1-0. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na partida e o momento do clube na temporada. O torcedor fica indignado, fica inconformado. Nós também, mas nós temos que seguir trabalhando, jogando, tentando as vitórias, como hoje era para ter vindo numa condição normal. O jogo ele não teve hoje tantas finalizações, porque o gramado não propiciou. Se fosse um gramado em condições normais, você pode ter certeza que nós teríamos envolvido muito mais e teríamos finalizado muito mais. Mas assim, nós construímos para ter um resultado positivo hoje. Acho que se tinha um time que merecia a vitória, foi o São Paulo. Não veio. E nós vamos ter que tentar conviver com isso até o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Santos jogam nesta segunda-feira. Às 6h30 da noite, o Alviverde encara o Atlético Goianiense fora de casa. O volante Zé Rafael estará novamente à disposição depois de ter ficado fora da partida contra o Coritiba por suspensão. Ou seja, o técnico Abel Ferreira poderá repetir o time que tem sido titular nos últimos jogos, tirando as já conhecidas ausências de Rafael Veiga e Jailson, que estão lesionados. O provável Palmeiras para o jogo contra o Dragão tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Scarpa, Mike, Dudu e Rony. Já o Santos terá desfalques para a partida contra o Juventude às 8 da noite. Além de Maicon e Madson, que já não puderam jogar contra o Atlético Mineiro, o técnico Orlando Ribeiro não poderá contar com o atacante Soteldo, que está machucado, e com o lateral direito Natan, que está suspenso. Dessa maneira, o Peixe deve entrar em campo na Vila Belmiro com João Paulo, Auro, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Luan, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.
Já o Corinthians se prepara para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Apesar de não ter atuado contra o Atlético Paranaense, o goleiro Cássio deve reunir condições para o duelo do meio de semana. Se ele puder atuar, o técnico Vitor Pereira não terá nenhum desfalque de peso para a decisão. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Carlão, e pelo final de semana, Flamengo vencendo 2-1 com uma certa dificuldade, lógico, com time misto, o Corinthians também com time misto, venceu também por 2-1, os dois chegam para essa decisão, não sei nem no jogo do Maracanã, mas pro jogo da Neoquímica Arena, com o apoio do torcedor corintiano, em equilíbrio total, Carlão. Total, é um jogo completamente diferente do que ocorrera na Copa Libertadores. É um outro Corinthians, é um outro Flamengo, é um outro astral do Corinthians, os principais jogadores em forma, né? Principalmente o jogador que é o Renato Augusto. Jogar na Neoquímica Arena, independente do adversário, seja Flamengo, seja Real Madrid, mas pega um Corinthians embalado, é difícil, é complicado. Então eu vejo o Corinthians, sim, com chances. Tecnicamente, ainda considero o Flamengo superior, até favorito a conquistar o título, mas é um Corinthians. E com o Corinthians empenhado, com o Corinthians mobilizado, você tem que tomar muito cuidado. Pio, até aproveitando esse noticiário dos grandes, né? A gente briga tanto por pontos corridos, tirando o torcedor do Palmeiras que está eufórico, mas para nós, amantes do futebol, que não temos nada a ver com Copa Libertadores, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, tá bem, o negócio agora é só Copa, né? Só Copa. Pra gente que gosta do futebol, que gosta daquela cervejinha pra assistir, Corinthians e Flamengo e Flamengo e Atlético, porque Brasileirão, nosso Verdão já foi, Já né? foi. Quarta-feira é feriado, é aquele dia que 3 da tarde já começa... Teremos aquele trabalho hoje especial, direto de Goiânia ou não? Não temos, não viajou. Não, nosso setorista não pôde viajar, perdeu o ônibus. Aquele trabalho especial. Isso, muito especial, que maravilha. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o Guarani. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Onze 52. Não temos o setorista do Palmeiras hoje em Goiânia, mas temos o setorista de Guarani e Ponte Preta. O Bugrão também. Mais uma rodada sem vencer. Aliás, mais uma rodada não. Depois do embalo, né, Júlio Nascimento, aí teve um tropeço nesse meio do caminho. Exatamente, Pio. O Guarani embalou 4 vitórias consecutivas. Estava de olho nessa quinta vitória, né, Pio, para chegar ao recorde de 2012, né? Há 10 anos que o Guarani não consegue vencer 5 partidas consecutivas. Bateu na trave dessa vez contra a equipe do Ituano, que está fazendo um campeonato muito interessante no segundo turno. Vamos ouvir a avaliação do Mozart sobre essa partida e também sobre essa questão do desempenho versus o resultado. Eu ficaria preocupado se nós não tivéssemos criado, né? Então, a preocupação, pelo menos da minha parte, assim, é se a minha equipe não tivesse criado situações de gol, e nós criamos, pelo menos no segundo tempo, além do gol, 2 situações bem importantes, sem contar, não sei a quantidade de cruzamentos que nós tivemos, porque eu não costumo vir para a coletiva com os números do jogo, mas tivemos
alguns cruzamentos também. Não tirar o mérito do adversário, porque tem seu mérito de ter vencido. Mas eu, particularmente, saio satisfeito com o desempenho dos meus jogadores, porque dentro da nossa característica nós tentamos. Antes do 2-1, vamos lá, o primeiro gol nós tomamos de bola parada, que surge de um lateral, e o segundo gol nós tomamos de lateral, né? Então, sim, faltou um pouco de atenção, faltou ter marcado um pouco melhor, e nós sabíamos que era uma jogada que eles forçam bastante, essa jogada de lateral, né? Mas assim, o gosto amargo é que antes de tomar o 2-1, nós tivemos pelo menos 2 chances bem importantes de ter feito o 2-1, né? E o jogo de futebol, por ser um jogo de pontuação baixa, nem sempre o que joga melhor ganha, faz parte, mas não dá para tirar o mérito do adversário, não. Tá, então, Pio, ele bateu muito nessa tecla, né? Que o Guarani jogou melhor do que o Ituano, mas que o resultado não veio. O Guarani teve alguns desfalques para esse jogo. E também o Yuri começou no banco, né? Entrou no segundo tempo, estava com uma lesão, estava com um desgaste muscular, então a opção da comissão técnica foi de começar com o Yuri no banco. De qualquer forma, o Guarani sofreu essa derrota e quebra essa boa sequência que o time estava conseguindo dentro do campeonato, mas ainda assim é uma situação tranquila e estável para o Guarani, que precisa basicamente de mais uma vitória para garantir a sua permanência, né, Pio? Rodrigo Andrade ainda segue como dúvida, né, Julião? Eu acho difícil o Rodrigo Andrade e o Leandro Vilela jogarem amanhã. Acredito que o Madison, que foi um jogador muito criticado, briga aí pela vaga com o Richard Rios, que volta de suspensão. Mas o Rodrigo Andrade, eu acho improvável, pelo tempo curto de recuperação, que ele esteja pronto para amanhã, viu, Pio? Amanhã mata essa situação, Carlão? Pelo menos um pontinho. Segundo os matemáticos, 1% de chance de queda. Amanhã já acaba Pio, com tá isso. com a cara boa. Tá com a cara boa. O resultado realmente não foi bom, mas o desempenho foi legal. A torcida se mobilizou, compareceu em grande número em Itu, fez uma festa bacana. E para o Brinco de Ouro também, no seu tempo, né? Como que vai estar, mas a gente espera que esteja melhor do que hoje para o torcedor comparecer, mas tá com... eu sempre falo, né, do falecido e saudoso, né, professor Giba, que futebol é estado de espírito. Então, apesar da derrota lá em Itu, o momento é bom, o momento é legal, o momento é positivo. Então, dá para acreditar que amanhã já sacramenta essa permanência na Série B. A gente, analisando a questão de permanência do Moser, fazendo a mesma pergunta que eu fiz no outro bloco, Júlio Nascimento, existe também algo já nesse sentido por parte do treinador e da diretoria? A ideia do Guarani é seguir com o Moser, lembrando, né, Pio, que vamos entrar em 2023, nos últimos meses, o trabalho do Ricardo Moisés, né? Então, provavelmente, ele que é um dirigente que gosta muito da questão da continuidade, teve alguns problemas no meio do caminho aí depois do Daniel Paulista, a escolha pelo Chamusca não foi boa, mas no geral ele é um presidente que gosta muito dessa continuidade. Então acredito que o Moser seja o favorito para seguir no Guarani. Ele foi muito elogiado, principalmente por ter dado um ânimo diferente no segundo turno para o time. Júlio Nascimento, até a tarde, Julião. Até mais, Pio, com mais informações sobre a dupla campineira. Abraço pra vocês. Valeu, Carlão, até mais tarde. Valeu, Pio. Pegou a dupla campineira. Pegou. Já pode patentear. É isso aí. Como se eles fossem muito parceiros, né? Assim, irmão. São turma, né? A dupla, assim, uma amizade incrível dos dois. A gente volta às 4 com a segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor